Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus, né? Hoje, segunda-feira, é um dia que nós oramos na Igreja da Graça pela sua vida financeira e profissional. Até porque a palavra de Deus diz que prosperidade é um dom de Deus. Agora, o que nós temos que tomar cuidado é que na ânsia, muitas das vezes, de querermos prosperar, adquirir bens, né? Não se perder na caminhada. Temos que guardar o nosso coração, né? Temos que ter o cuidado, até porque quem prospera, quem abençoa é o Senhor, né? E Ele diz que pôs diante de nós uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Então, se a porta já está aberta, não precisa forçar, né, a porta. Entenda bem, uma porta aberta é só passar por ela. E no nosso caso aqui, espiritualmente falando, quando é que nós passamos por esta porta que é Jesus? Quando nós obedecemos a sua palavra, a instrução dele, né? Jesus aqui em Lucas capítulo 12, versículo de número 13, ele vai dar um alerta aqui para a gente, né? Olha o que diz, Lucas capítulo 12, versículo de número 13 em diante. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Então, né, Jesus estava ali, a multidão estava ali perto de Jesus. E a Bíblia diz que chegou um homem para ele e disse: Mestre, diga para que o meu irmão reparta comigo a herança, para que Jesus intercedesse, né? E aí no versículo 14, Jesus responde para ele, né? Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Por que Jesus respondeu desta forma para aquele homem? Porque Jesus conhece o nosso coração. E Jesus viu que aquele homem, né, a preocupação dele estava em adquirir bens. Essa era a única preocupação dele, né? Então, por isso que Jesus ele chama a atenção aqui. Agora, Jesus vai contar uma parábola, uma história para ele, para que ele, né, entenda o que Jesus estava querendo falar. Olha o que diz então no versículo de número 16, presta atenção. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Então Jesus está contando uma história aqui para ele, né? Que um homem, né? Ele tinha produzido muito, um homem muito rico, né? E ele estava produzindo, a coisa estava prosperando, né? Enriquecendo. E ele dizia: o que eu vou fazer com tantos frutos, tantas bênçãos? Onde que eu vou colocar tudo isso, né? E aí no versículo de número 18, diz assim: e ele disse, né? Farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Então, Jesus está dizendo para ele assim que, né, contando uma história que um homem, ele estava prosperando naquilo que ele estava fazendo, né, acumulando bens, e ele não tinha onde guardar. E ele disse: quer saber de uma coisa? Eu vou derrubar o que eu tenho aqui, os lugares, né, e vou construir lugares maiores. Por quê? Porque a intenção dele aqui no versículo de número 19 diz: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Então, qual que era a preocupação dele, né? A maior preocupação dele não era nada com salvação, nada disso, né? A preocupação dele era acumular, né, bens, né, para que ele pudesse viver o resto da vida, né? Segundo ele, né, viver bem, descansar tranquilamente, né? Mas entenda bem, irmãos, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Por que eu estou falando isso? Eu não estou misturando as coisas, entenda bem. Só o dinheiro, só prosperar financeiramente falando, não é o suficiente, não. Se a gente não tiver a ajuda de Deus, irmão, se não fizermos a vontade de Deus para que Deus possa nos guardar, o que adianta, né, ter muito dinheiro? Aí Jesus vai pegar mais pesado aqui, né? Versículo 20. Mas Deus lhe disse:
louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ele disse, né, louco, esta noite pedirão a tua alma. Irmãos, quantas pessoas que, não estou falando que é o seu caso, né, que não é fiel a Deus, não tem a preocupação de honrar a Deus, e pessoas muitas das vezes que talvez tenham acumulado bens, mas como este homem aqui da parábola, né, estão aí talvez estocando bens, guardando dinheiro, e muitas das vezes está deixando o mais importante de lado, porque nós não vamos levar nada material desse mundo, entenda bem. Não tem coisa melhor do que prosperar com Deus, irmão. Eu não posso responder por você, entenda bem. Mas se você tem tido a preocupação de guardar, de ter, de trabalhar, de acumular, né, tudo isso é importante, sim. Mas desde que você honre a Deus. Quantas pessoas que acumularam bens e não chegaram a desfrutar daquilo que acumulou e ainda perdeu a salvação ainda. Que triste, né? A pessoa trabalhou a vida inteira, lutou a vida inteira, e quando chegou a hora de desfrutar, morreu, né? E por não estar bem com Deus, perdeu a salvação ainda. Temos que tomar cuidado, irmãos. Entenda bem, é a palavra de Deus que nos ensina. A pessoa pode dizer assim, mas hoje em dia acontece muito disso, daquilo, e o fulano faz isso. Não tem nada com o homem. O nosso negócio não é com o homem, é com Deus, irmão. Se a Bíblia diz que a gente tem que ser fiel a Deus, que a gente tem que estar na presença de Deus, então vamos ficar na presença de Deus. Ele falou assim, louco, esta noite pedirão a tua alma, que tem preparado. Quer dizer, às vezes tem pessoas que criticam, né, a igreja por causa de dízimo e de oferta, sendo que é Deus que ensina na palavra, foi Deus que falou, está escrito aqui. Mas essas mesmas pessoas que criticam, irmãos, e que têm acumulado tesouro na terra, como diz a palavra, vai chegar um dia que o dinheiro não vai fazer diferença nenhuma, não terá valor algum, uma vez que essa pessoa perdeu a salvação. Entenda bem. Então eu posso prosperar, você pode ter uma boa condição financeira, né? Podemos dizer assim, ou até adquirir bens, desde que você seja fiel, desde que você esteja bem com Deus primeiro, porque é Ele que nos garante a vitória. Nós não sabemos quanto tempo mais nós vamos viver aqui nessa terra, você não sabe, por mais que você faça projetos, planos, melhor dizendo, ou projete alguma coisa, que é importante a gente fazer isso. Tem gente que projetou, não vou fazer aqui, quando chegar com tantos anos de idade, aí eu vou descansar só, não vou trabalhar mais, vou só desfrutar daquilo que eu ganhei. E já não está mais aqui para contar a história. Irmãos, vamos aprender aqui com Jesus, com essa parábola aqui, em nome de Jesus. Aquele homem que chegou para ele, dizendo para ele interceder, para que o irmão dividisse a herança com ele, Jesus falou daquela forma com ele, porque Jesus, como eu disse, ele conhece o coração do homem. E aquele homem estava tão preocupado com o dinheiro, mas ele estava longe da salvação. Por isso que Jesus falou daquela forma com ele. Talvez você está aí tão preocupado em adquirir, em conquistar, em fazer, e de repente você está esquecendo do Senhor, está esquecendo de Deus. Quantas pessoas? Eu tenho falado aí a respeito do socorro da obra de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas, eu sei, muitas pessoas têm enfrentado dificuldades, sim, financeiras nessa época. Mas muitas pessoas, muito pelo contrário, eu tenho conversado com pessoas, pastor, nessa pandemia agora, nesse tempo aí de batalha, de luta desse vírus aí, Deus tem me abençoado, eu tenho prosperado. Então tem gente que está até melhor. Não é todo caso que a pessoa não está tendo condição, mas quantas pessoas que deixaram de honrar a Deus? Quantas pessoas que deixaram, que não, porque eu estou aqui na igreja, irmãos, entenda bem. E quando a pessoa ela tem Deus em primeiro lugar, ela se preocupa com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Ela se preocupa, entenda bem. Então Deus tem o melhor para nós. Agora, nós precisamos estar fazendo a vontade dEle. Aquele homem estava
preso à herança, né, que ele tinha, aquele dinheiro, né, tudo bem, era um direito dele sim, mas Jesus chama a atenção por quê? Porque ele estava só preocupado com aquilo. Então a pessoa tem que se preocupar assim em conquistar, né? Tem que se preocupar assim, em pensar, né, em fazer o melhor para garantir até mesmo um futuro, mas desde que a sua vida esteja nas mãos de Deus, desde que você esteja sendo fiel a Deus, porque é Deus que vai abençoar. Amém? Fica com essa palavra no teu coração. Eu quero fazer uma oração por você. Se você tiver como pegar aí um copo com água, pega aí. Nós vamos consagrar. Eu vou determinar um milagre na sua vida financeira e profissional em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai, eu entro diante de Ti, da Tua presença nesta hora. Pai, o Senhor sabe perfeitamente da necessidade desta pessoa e o Senhor é Deus para suprir todas elas. Pai, manifesta o Teu poder. O Senhor disse que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Abre essa porta de emprego, esse dinheiro que está preso, Pai, esse negócio que não vai para frente. Meu Deus, o Senhor sabe da necessidade desta pessoa. Eu sou ministro da Tua palavra, eu quebro toda ação do mal. Eu digo, espírito que tem amarrado a vida financeira e a vida profissional desta pessoa, pega tudo que é seu e vai embora, em nome de Jesus. Pai, coloca nesta água a Tua virtude e o Teu poder, que no momento que esta pessoa beber, que ela receba a Tua bênção, em nome de Jesus. Beba agora com fé desta água e toma posse da Tua bênção, em nome de Jesus. Graças a Deus, né? Fique com essa palavra, com essa bênção, em nome de Jesus.